Pedrinho esculacha a CBF e diz que confederação perdeu a credibilidade. Pré-jogo para Cruzeiro e Vasco valendo pelo Brasileirão. Saiba tudo a partir de agora. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste domingão, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Já estamos aqui na capital mineira, em Belo Horizonte, daqui a pouco partindo para o Mineirão, para a transmissão completa da partida, mas antes você vai acompanhar mais um capítulo do absurdo, da forma que a CBF trata, muitas das vezes, o Vasco. Porém, agora, mais importante que o Vasco, tem alguém que defenda, alguém que tem coragem para bater de frente, para falar a verdade, para expor a verdade. A realidade, palavras até do Pedrinho que você vai acompanhar agora, o Vasco não quer ser beneficiado pela CBF. O Vasco quer algo que seja justo, que tenha decisões justas. Essa é a realidade. Além do absurdo da demora da CBF em divulgar o dia, em definir a data e o horário da partida de quarta-feira, valendo pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, houve mais uma vez um pedido, uma solicitação para adiar a partida. A CBF acaba atrapalhando o calendário, que já é horrível, que já é ruim, o calendário de todo mundo. Daqui a pouco eu vou trazer notícia de mais mudança. Você vai acompanhar agora as palavras do presidente Pedrinho. Primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. De fato, né? Um verdadeiro absurdo, concordo em número, gênero e grau sobre tudo que o presidente falou. Quero saber a sua opinião, torcedor, aqui também, é sempre muito bem-vindo. E é o seguinte, a CBF confirmou, né, os dias e os horários dos jogos da semifinal. O jogo de ida, dia 2 de outubro, quarta-feira, 7h15, na Arena MRV. O jogo da volta, 19 de outubro, sábado, às 6h30 da noite, em São Januário, portanto, datas definidas. Vamos falar sobre a partida de logo mais, um jogo também muito importante. Você pôde acompanhar ontem a chegada, né, dos 29 jogadores relacionados para a partida, inclusive uma novidade com o volante Jair, que já está treinando com o elenco do Vasco em campo. Você tem acompanhado nas redes sociais do Vasco em relação
ao Jair, que estava muito feliz na sua chegada, que falou com os torcedores. E o objetivo do Vasco é utilizar todos esses jogadores no treinamento. Lembrando que a partir desta segunda-feira e na terça-feira, o Vasco, nessa jornada aqui em Belo Horizonte, vai estar treinando no CT do Cruzeiro, na Toca da Raposa. Falando do Cruzeiro, que é o adversário da partida de logo mais, o Vasco vai ser comandado, obviamente, pelo técnico Rafael Paiva, que promove uma única mudança, né? A princípio, a única mudança no elenco ensaiado nos treinamentos é o Emerson Rodrigues na ponta, no lugar do Ryan. Inclusive na ponta direita, o Emerson Rodrigues, quem acompanhou alguns jogos dele no Milionários, até pela Libertadores, ele atuou pela ponta, foi ali que ele deu assistência naquele gol do empate contra o Flamengo na Libertadores. E é o seguinte, com isso, a provável escalação do Vasco para essa partida de hoje é o seguinte: goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral, Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga, com a opção do João Vitor, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Sforza e o Payet pelo meio de campo. Tem a questão também do Felipe Coutinho, pode ser titular ou entrar no segundo tempo. E vem o Emerson Rodrigues, David e Verratti no ataque. Cruz Maltino, portanto, essa é a provável escalação por conta dos treinamentos, né? O Vasco teve uma semana cheia de treinamentos no CT Moacir Barbosa. Do outro lado, o lado do Cruzeiro, que vai ser comandado pelo auxiliar técnico Eduardo Barros, uma vez que o Fernando Diniz, que estreou na última quinta-feira na classificação, o Cruzeiro vem de uma classificação na Copa Sul-Americana, empatando por 1-1 com o Libertad no placar agregado por 3-1. O Diniz não pode comandar o Cruzeiro hoje à beira do gramado por conta de ter sido expulso naquele Fla-Flu, né, que acabou culminando na sua demissão. Então ele tem que cumprir essa suspensão agora na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o provável time. O Cruzeiro, nesse momento, o Vasco tem 35 pontos, está em 10º lugar. O Vasco brigando ali para alcançar o Cruzeiro, que está com 42 pontos em 7º lugar. A provável escalação do Cruzeiro é o seguinte: o goleiro Cássio, que era dúvida, mas deve ir para a partida, ou ele ou o goleiro Anderson, William, Zé Ivaldo, Lucas Vilauba, Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Lautaro Dias, Gabriel Veron e Caio Jorge, que inclusive foi o autor do gol da partida contra o Libertad. Então, é uma partida difícil, né? O Vasco não vence aqui no Mineirão desde 2017, tem um tabu a ser quebrado, empatou na última temporada no Mineirão por 2-2, gol do Gabriel Peck e também do Puma Rodrigues. E vamos falar também de algo importante: a arbitragem. Matheus Delgado Candansan é o árbitro de São Paulo, vai apitar a partida. Assistente Marcelo Carvalho Vangassi, assistente 2 Daniel Paulo Zioli e o árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo. Portanto, de olho na arbitragem, né? O quarto árbitro é o Rafael Carlos de Alagoas. Portanto, a arbitragem de São Paulo, o quarto árbitro de Alagoas e o VAR também de São Paulo. Portanto, esse é o grupo, né, de assistente à arbitragem do senhor Matheus Candansan. Galera, o negócio é o seguinte: o Vasco precisa desses 3 pontos e com força máxima, entrar com muita atenção nessa partida, não ter aquele espaço, principalmente no setor defensivo. O Vasco tem condições, tem possibilidade de sair daqui do Mineirão hoje com resultado positivo. Você vai acompanhar, claro, tudo aqui na tela do canal BTB Esportes. Duas novidades em relação à informação para a gente fechar é a mudança também do jogo para São Paulo e Vasco. Lembra que o Vasco iria jogar mais uma vez no Mané Garrincha? Essa partida foi adiada para o dia 16 de outubro, às 9h45, né, na terça-feira, com o local indefinido. Ainda não foi definido o local para a partida entre Vasco e São Paulo. Agora, falar também sobre o Vasco fazer um alto investimento. Quem acompanhou aquela barreira tecnológica, o Vasco divulgou nas redes sociais o Payet treinando, né, fazendo ali treinamento de falta, o JP também. Parabéns aí o Vasco por esse investimento. Até o Léo Jardim havia comentado recentemente em relação a essa barreira. Eu particularmente
Gostei, achei uma coisa inovadora, algo interessante aí para os treinadores de falta, até porque hoje é raro, né, ver um cara com aquela batida de qualidade numa falta. Então é muito interessante esse tipo de treinamento. Se tratando do Vasco, sempre teve ali ótimos batedores, né, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Edmundo também batia falta, o Bastos, né, o Felipe Bastos também batia falta. Você lembra aí de um bom cobrador de falta do Vasco? Coloca aqui nos comentários, nós vamos estar interagindo com você, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Teve o Petkovic também, que jogou pelo Vasco, cobrava bem. Enfim, agora tem o Felipe Coutinho, tem o Payet, tem aí o Payet, inclusive já fez gol de falta, tem o Sforza. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui, galera. Obrigado você que acompanha até o final desse vídeo. Daqui a pouco a gente se encontra no Mineirão, trazendo muitas notícias e informações e também a coletiva com o técnico Rafael Paiva. Um abraço, valeu!